Olá pessoal do Nancy na TV, hoje eu estou com os meus dois pets. O Pitico, ele é mais recente, o Pitoco eu já tenho há 8 anos. E o Pitico foi uma adoção, na verdade. E foi doado por um amigo meu que estava separando. E aí eles tinham, o casal tinha gatos, cachorros, não sei o quê. E na partilha dos bens, partilharam os pets. Ele é um chihuahua de pelo longo, super dócil. Quando eu saí com ele, o pessoal falou, nossa, mas ele é um lorde. Então esse é o Pitico. Vou deixar ele na almofadinha dele, que é o que ele mais ama. E vou falar do Pitoco, porque eu vou falar de catarata canina. Eu gravei a entrevista com o veterinário que fez a cirurgia no Pitoco. Depois eu vou passar para vocês. Mas, assim, eu vou falar como dona ou tutora, como dizem atualmente. Primeiro eu vou mostrar a catarata. Eu vou aproximar. Opa. Este é o olho de catarata, tá vendo que tá azulzinho? E este é o olho operado. Pretinho já. Faz 20 dias que ele operou. Eu fui viajar, eu e minha filha, e aí o Pitoco ficou com saudades da gente, apesar de eu ter deixado ele na casa dos meus pais, com outros cachorrinhos, com pessoas que ele conhecia, mas meus pais não gostam de cachorro dentro de casa. Então ele ficou o tempo, os 3 meses que nós viajamos, ele ficou no quintal, junto com os outros cachorrinhos, muito bem agasalhado, com casinha, tratado, etc. Mas ele está muito acostumado a ficar dentro de casa. Isso daí, então, quer dizer, eu não estava, minha filha não estava. Ele estava, apesar do lugar conhecido, ele não podia entrar dentro da casa. Aí ele começou a se sentir triste. Ficou triste, emagreceu, parou de comer e desenvolveu diabetes. Quando eu voltei, ele estava 4,5 kg mais magro, bebendo muita água sem parar e fazendo muito xixi. Aí eu liguei para o veterinário e falei assim, olha, eu acho que o Pitoco está com diabetes. Fizemos um exame de sangue e realmente ele estava com diabetes. Aí a diabetes provocou catarata, que é uma espécie de nuvenzinha que fica no olho e que o cachorro não consegue mais enxergar. Mas tem solução, a cirurgia de catarata, que abre uma parte do olhinho, um pedacinho do olho e puxa essa nuvenzinha. E ele volta a enxergar. O Pitoco fez, já está ótimo, ele se recuperou muito bem, apesar dele ser diabético. Nós operamos um olho só, né? Porque pelo preço, e se você opera os 2 olhos e de repente pega uma infecção, aí vai para os 2 olhos, então é melhor um, depois outro. Inclusive eu fiz uma entrevista com o veterinário perguntando as minhas dúvidas. E aí eu vou colocar no Nancy na TV para você acompanhar. E se você tiver mais dúvida, você pode mandar também, porque o Pitoco vai ter mais 2 retornos com o veterinário oftalmológico, e aí ele pode responder, né? Que eu quero falar para vocês, para o sucesso da cura da cirurgia do Pitoco, ou do seu pet, do seu cachorrinho e tal. Olha, eu tô carne esgotada, né? Quer dizer, tudo bem que eu já tenho 60 anos, isso conta, mas é puxadíssimo cuidar do cachorro depois da cirurgia. Quer dizer, eu já estava cansada, porque eu lavo louça, mas também não sou só eu, né? Você provavelmente lavo louça, lavo roupa, passo, guardo, enxugo, tudo que qualquer, cozinho, vou ao supermercado, gravo vídeo, cuido da minha filha, cuido do Pitico e do Pitoco, desce escada, nossa, tem hora que a vequiaia pega. Então, eu aconselho, você tem que se planejar muito bem, financeiramente, porque é caro, como eu falei, e também o seu tempo. Assim que sai da cirurgia, você tem que pôr um colírio de 2 em 2 horas, exceto 2 horas da manhã e 4 horas da manhã. Fora isso, 2 em 2 horas, pim, uma gotinha no olho que fez a cirurgia. Outro colírio que você tem que pôr de 12 em 12 horas. Aí ele tem que tomar um antibiótico de 12 em 12 horas e um anti-inflamatório de 12 em 12 horas. E o cachorro precisa estar alimentado quando ele for tomar este antibiótico. Ainda se o seu cachorro tem dificuldade de engolir, já prepare, já veja o que ele gosta mais, que você possa colocar comprimidinho dentro. Depois, essa primeira semana, o
Pitoco ainda tem diabetes, então eu tenho que dar também insulina de 12 em 12 horas. E tem que ser depois que ele come a insulina. Ele comeu, toma insulina. Então tem que fazer realmente um esquema para o bem da cirurgia. Fora isso, ele tem aquele colar que eu deixei lá em cima. Eu vou mostrar para vocês depois. Ah, eu tenho um vídeo do Pitoco com colar, eu vou postar. É um colar que você tem que colocar imediatamente depois da cirurgia. Já vou falar para vocês. Eu não levei o colar para a cirurgia, porque eu entendi, eu estava tão nervosa, que quando o veterinário falou, tá tudo, esse preço está incluindo tudo. O tudo para mim também estava esse colar, mas não, estava incluindo os retornos, o valor da cirurgia, do anestesista, do centro cirúrgico, veterinário, entendeu? Mas na minha cabeça também estava incluso o colar. Aí fui levar, cadê o colar? Eu falei, não trouxe. Aí deixei o Pitoco na cirurgia e fui correndo procurar um colar. Só que eu não tinha medida no pescoço dele. Então eu fui assim, mais ou menos, assim assado. Bom, para encurtar a conversa, eu tive que voltar 3 vezes no lugar. O veterinário da loja falou que eu estava errada, que meu cachorro era pequenininho, que eu ia levar um grande e que não sei o que, não sei o que. Eu levei o pequeno, aí depois deu errado, aí levei outro pequeno. Ó, então, antes da cirurgia, assim, uns dias, vá numa loja de produtos para cachorro e meça no pescoço aquele colar. Porque assim, na hora, depois da cirurgia, você já põe, né? Você não, o veterinário que vai pôr. Calma, Pitoco, nós estamos terminando, eu sei que eu já estou falando demais. Mas, então, a primeira semana é essa. Você põe esses colírios todos que eu te falei. Aí, a segunda semana, o intervalo não é mais de 2 em 2 horas do primeiro colírio. É de 4 em 4 horas. Aí, passado mais 5 dias, é de 6 em 6 horas. Aí você vai fora isso, tem os 2 retornos no veterinário para ver se correu tudo bem. Aquele colar que eu comentei é fundamental, porque ele não pode com a patinha, porque se não colocar, não fique com dó. Tem gente que tem dó de colocar aquele colar, não fique com dó, porque a patinha do cachorro pode estragar toda a cirurgia. Então, o que eu quero falar para você? Olha, são 20 dias que você fica... pode ir, Pitoco. Fica à mercê do cachorro. Se o seu cachorro vai fazer cirurgia de catarata, veja quando você vai pegar férias ou quando alguém estará na tua casa que possa te ajudar a fazer algumas coisas. Ir no supermercado, que você não pode sair de 2 em 2 horas, você tem que pôr colírio. Tem toda os comprimidos que eu falei. Então, você tem que ter ajuda. Eu tô um caco. Um caco. Primeiro dia, pra você ter uma ideia, primeiro dia, eu sei que mas eu já tô terminando e logo eu ponho a entrevista com o veterinário. Mas o primeiro dia, eu pus 5 horas para pôr o primeiro colírio. Eu caí, arrebentei meu pijama, fiquei com uma faixa, até agora tá a faixa roxa na minha perna, porque eu bati feio na cama. E na hora de pegar o colírio, eu peguei uma Novalgina que estava lá, que aí eu estava com tanto sono, porque a cirurgia no dia anterior eu tinha me estressado tudo com o negócio do colar, da preocupação, papapá. Aí eu ia pingando, você acredita? Deus me livre! Pingando Novalgina, deu tempo, eu vi que era Novalgina, peguei o colírio certinho e pinguei. Aí, atenção, peguei o segundo, depois passou 10 minutos, eu coloquei o outro colírio, que é de 12 em 12 horas. Esse de 12 em 12 horas, ele dilata a pupila. Aí 5 horas eu batia a perna lá, que eu falei, aí consegui, aí voltei pra cama. Esperei 10 minutos, tocou de novo, aí eu fui colocar o outro colírio, que é esse que dilatava a pupila. E fui dormir. Eu devo ter coçado, não lavei a mão, eu tava tonta, né? Deitei e dormi. Quando eu acordei, tocou as próximas 2 horas, que foi 7 horas da manhã para pôr colírio de novo. Esse é o primeiro dia da cirurgia, né? Mas são 7 dias assim. Eu não enxergava nada. Eu falei, não é possível. Eu agora tô catarata. Eu não enxergava nada. Por quê? O colírio dilatou. Eu colocando colírio que dilatava a pupila no Pitoco, dilatou a minha. Aí minha pupila ficou desse tamanho. E eu não sabia, acordei não enxergando direito nada. Falei, Jesus, o que aconteceu? E por uns 5 minutos eu fiquei meio desesperada. Fui no espelho e vi que minhas pupilas estavam desse tamanho. Aí lembrei que o veterinário falava que dilatava a pupila. Então você vê que tô contando tudo isso,
que é complicado, a cirurgia de catarata do cachorro, mas vale a pena. Você vai ter um cachorro muito mais saudável, muito mais amigo e extremamente agradecido. E se a gente tem responsabilidade, seja ela trabalho, filhos, casa, cachorro, gato, se você tem a responsabilidade, você assumiu que vai cuidar, você tem que cuidar. Eu acho que é um compromisso da sua alma com você mesmo e com quem depende de você. Gente, como eu falei, eu preciso me recuperar, porque eu estou muito cansada. Nossa, como estressa. Então, escolha uma época muito boa e peça ajuda. Se arrume muito bem arrumado antes. Compre o remédio antes, compre o colar antes. É um período sacrificante, mas que vale a pena. E tem a entrevista do veterinário com todas as dúvidas. Acompanhe, tá bom? O Pedro. Doutor Pedro, obrigada pelos seus esclarecimentos e também por deixar o Pitoco mais lindo ainda do que ele é. Beijo, obrigada. Tá ansioso, Pitoco, pra tirar esse colar? Pelo amor de Deus. Mas logo a gente tá calma, Pitoco, estamos chegando. Calma, Pitoco, estamos chegando, Pitoco, estamos chegou. Pronto, Pitoco. Pega aí. Pera, Pitoco. Tranca o carro, menino. Pronto. Aqui. Essa é a doutora Ana Copitita, que veio acompanhar. Bom, a Pitoco agora está na consulta com o Dr. Pedro. Está no primeiro pós-operatório da cirurgia de catarata dele. Olha, acho que eu não vou fazer o segundo olho dele, né? Nossa, eu tô morta de cansada. Dá trabalho. Não é? Nossa senhora, se dá trabalho. Dá trabalho. E hoje tira ou ele vai ter que ficar mais com ela? Eu acho que hoje já começa a tirar já. Mais uns 2, 3 dias a gente já tira o colar já. Bem, respondendo bem. Olho bem pretinho. Maravilha. E aí, Pitoco, tá enxergando tudo? Aparentemente tá. Aparentemente tá. Vou apagar rapidinho a luz, galera. Segura aí. Lindo, lente no lugar. Minimamente inflamado. Tá um pouco inflamado? Não, nada. É que ele sempre inflama, né? Tá. A gente sempre espera que o olho cataratoso, logo imediatamente depois da cirurgia, ele esteja inflamado. Isso é super comum. Mas a situação dele está excelente. A cirurgia dele foi muito boa, né? Muito bem. E aí, Vitocão? Meu Deus do céu. Aqui é para medir a pressão intraocular dele. Tá em 20. Excelente. Porque o que não é excelente é quanto? Ou muito baixo ou muito alto. Muito acima de 25 não é bom e abaixo de 10 também não é bom. Entendi. Mas Então 20 está perfeito. Perfeito. Passou, Pitoco. É comum, porque muita gente ficou surpresa em catarata do cachorro. É comum? Bastante, assim, bastante. É uma coisa muito comum em cachorro.
Caso os negócios do Pitoco que é diabético também, é mais frequente ainda. E normalmente diferente do que acontece com a gente, onde o paciente diabético é muito complicado, os cães, pelo menos na parte ocular, eles têm um resultado muito bom para a cirurgia. A catarata tem uma formação muito rápida. Questão de 1 a 2 semanas a catarata se instala absolutamente, o bicho fica completamente cego. Então isso é muito bom para a cirurgia porque é uma catarata macia. Então comer toda essa massa, que não é uma pelinha, é uma estrutura de praticamente 1 centímetro de massa dentro do olho, é muito melhor. Quanto mais fácil for a cirurgia para mim, melhor o resultado. Menos inflama, mais rápido então a recuperação é mais fácil. E diminuir os colírios para você também é mais rápido. E tem um período, assim, por exemplo, se o dono do cachorro vem em um mês, até quanto tempo ele pode operar? Até quanto tempo relativo. É relativo, mas assim, quanto mais cedo vier, melhor. Quanto mais cedo vier, tem isso daí, mais macia ela fica. Então, mais tranquila a cirurgia é. Tem sinais que o dono pode perceber que... Tem, que cachorro se adapta muito bem. Então, tem um problema de, vamos dizer assim, os primeiros sinais, ele vai tropeçar, quando for passear na rua, ele vai tropeçar da calçada para o asfalto. Na hora de ele dar aquela tropeçadinha, coisas muito pequenas, ou que tem tudo mais ou menos a mesma coloração, ele fica um pouquinho mais atrapalhado, à noite um pouquinho mais difícil. Mas, via de regra, o cachorro se adapta muito bem, até o ponto que ele não enxerga praticamente nada. Então, assim, uma coisa que quase ninguém tem o hábito, que é olhar o olho, examinar o olho, ver se tem alguma coisa diferente, se tem um brilho diferente, se tem uma cor diferente. Quase ninguém faz isso. É um hábito saudável. Pelo menos uma vez por mês que seja, pegar, dar aquela checadinha e falar, pô, o olho tá pretinho, beleza, boa. Tá vermelho, tá branco, mudou de cor, coisas que podem acontecer, né? E quais as causas? Diabetes, você comentou que eu pedi. As diabéticas, são muito comuns as diabéticas. Elas vêm com bastante frequência. Na maior parte dos pacientes diabéticos a catarata acaba acontecendo. Logo na fase inicial da diabetes, inclusive, quando está tudo muito descontrolado. A gente tem a maior parte absoluta das cataratas é por problema hereditário, caráter genético mesmo. Depois a gente tem as cataratas por defeitos, né, alterações congênitas, e também a senice, mas elas estão longe de ser a maioria. Quando o cachorro vai ficando mais velhinho, começa a aparecer. Mas assim, na gente, em humanos, a maior parte das cataratas são seniles, nos cachorros não. A maior parte absoluta das cataratas são por caráter genético mesmo. E finalizando, a cirurgia sempre resolve ou é de caso para caso? Não, nem sempre. A maior parte de todos resolve. Eu diria para você que resolve 85% dos problemas, mas algumas cataratas, por exemplo, que são secundárias, é um problema de retina, também é um problema genético. Mas quando a retina está lesada, aí não tem conversa. Aí a retina, eu sempre brinco com coisa de velho, né? É o filme da máquina. Mas se você não tem o filme na máquina ali, não adianta você ter a melhor máquina do mundo, né? Não vai captar imagem nenhuma. Então se a retina não está íntegra... É importante fazer um exame antes de retina para... muitas vezes sim. Muitas vezes tem outras que você consegue examinar a retina, você consegue dispensar, mas é um exame extremamente importante para determinar se a cirurgia tem alguma chance de sucesso ou não. E não volta, né? Depois que a catarata é operada, o cachorro fica enxergando para sempre. Eu falo que acontece qualquer coisa no olho. Você pode ter um glaucoma, um sangramento, um tumor, você pode ter o que você quiser, você inventar, pode ter, menos catarata. Então, assim, operou, resolveu. Muito obrigada. É um prazer, espero tirar a dúvida de todo mundo. Tem precisar. Muita gente, tem gente que nem pensou, nossa, existe. Quer dizer, então tem muita gente que precisa da informação. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Então, o Pitoco, você operou um olho. Sim. Ele está com os dois com catarata, mas é adequado operar um olho e depois o outro? Sim, sempre por questões de segurança. Porque, claro, graças a Deus, a maior parte das vezes a gente tem um quadro excelente de evolução, igual foi o caso do Pitoco. Mas se isso não acontece, se eu tenho um quadro inflamatório além daquele que já é o previsto, eu operei os dois olhos, eu perco os dois olhos. Então, se eu tiver uma reação em um olho e ela tiver uma reação muito maior do que eu espero, eu teoricamente perco um olho e tomo outras providências extras para o segundo olho, para ter que ter um bom resultado, né? E é por isso que depois de operado que até aconteceu no Pitoco, a gente está praticamente dando alta do olho operado e o olho esquerdo vai continuar sendo medicado até que seja operado, porque o olho cataratoso ele se mantém inflamado pela própria presença da catarata, né? Ela é a fonte inflamatória que ele tem. Então, para manter esse olho saudável, manter o olho bonito, manter o olho operável, manter ele viável, a gente
vai tratando. Né? E se a pessoa não quiser, se o dono não quiser operar o outro olho por motivos financeiros, Olha, ou pela saúde do cachorro? E muito pela paciência também, porque é um tratamento chatinho. Com certeza. Se não fizer, a gente mantém tratando, né? Isso aqui é difícil pensar no negócio a longo prazo, mas assim, o lance é manter ele não inflamado, manter ele o mais desinflamado possível, pelo menos. E aí a gente usa com pacientes diabéticos, igual o pitoco, não rola. Mas a gente tem anti-inflamatórios para uso mais, vamos dizer, mais crônico. Para essas situações, mesmo diabético, tem anti-inflamatórios que não trazem um grande problema de se usar a longo prazo. Usa uma vez ao dia, 2 vezes ao dia no máximo, mas é uma manutenção, uma prevenção inflamatória, porque é o maior problema que o olho sofre, o olho cataratoso sofre. Né? Coisa de o pitoco operou agora, depois de quantos meses ele pode operar? Dentro de uns 2 meses, né? Não precisa demorar tanto. Não, mas é o tempo de ter um washout, ter uma tranquilidade hepática, renal, por conta das medicações que ele toma no pós-operatório. Né? E para a dona também descansar. Para a dona descansar para poder. Que não é brincadeira. E quanto a gato não, também tem gatos têm catarata, mas gatos têm algumas características oculares e enzimáticas que fazem com que os gatos com catarata sejam raríssimas exceções. Eu até hoje, em 20 anos fazendo esse negócio em oftalmo, não vi ainda 10 gatos com catarata. Geralmente são gatos muito velhos, acima de 18 anos de idade, ou são gatos que tiveram algum trauma no olho, esses são raríssimos, acho que eu vi 1, 2 só, e outros que nascem com a catarata, mas eles são defeitos congênitos, defeitos de gestação, que são bem graves, e o olho é um dos vários problemas que o gato tem de saúde, né? Mas assim, mas é absurdamente mais raro do que um cachorro. E pode ser operado também? Pode, opera na mesma técnica, e normalmente gato tem uma saúde ocular espetacular, então assim, o que demora 2 semanas para cicatrizar no cachorro e 1 semana em gato está resolvido. E ainda sem nem deixar a cicatriz direito. Então, todos esses aspectos oftálmicos em gato são sempre muito mais facilitados pela própria saúde deles, né? Pelas características de saúde deles. Olha quem chegou. Olha lá, só para falar que ele é o bom. O cara de pau. Obrigada, então. Imagina, eu que agradeço. Até a próxima. Beijos.